Era mais um dia comum na cidade de Cafarnaum. As ruas estavam movimentadas, pessoas indo e vindo, negociando e conversando. Perto de um dos portões da cidade, sentado em uma mesa cheia de moedas e rolos de pergaminho, estava um homem chamado Mateus. Ele era um coletor de impostos. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Mateus trabalhava para os romanos, que governavam a região naquela época. Seu trabalho era cobrar dinheiro das pessoas para dar ao governo. Mas muitos não gostavam dele, pois achavam que os cobradores de impostos eram injustos e desonestos. Além disso, Mateus era visto como alguém que traía seu próprio povo, pois trabalhava para os romanos. Mesmo que Mateus tivesse bastante dinheiro, ele se sentia sozinho. As pessoas evitavam falar com ele, quando passavam por perto, olhavam com desprezo. Às vezes, ele se perguntava se tudo aquilo realmente valia a pena. Um dia, enquanto estava em sua mesa, contando moedas e anotando valores, algo surpreendente aconteceu. De repente, ele ouviu um burburinho vindo da multidão. As pessoas estavam se aglomerando e ele percebeu que alguém especial estava passando por ali. Era Jesus. Mateus ficou curioso. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, o homem que curava doentes, ensinava sobre Deus e falava sobre o reino dos céus de uma maneira que ninguém jamais tinha feito. Ele não esperava que Jesus, com tantas pessoas ao redor, sequer olhasse para ele. Mas, para sua surpresa, Jesus parou bem na frente de sua mesa. Os olhos de Jesus eram tão bondosos e sinceros que Mateus ficou paralisado por um momento. Então, com uma voz firme, mas cheia de amor, Jesus disse algo que Mateus jamais esqueceria: siga-me. Mateus não sabia o que pensar. Como assim, seguir Jesus? Ele estava chamando logo ele, um coletor de impostos, um homem que a maioria desprezava. Naquele instante, seu coração bateu mais forte. Ele sabia que aquela era sua chance de mudar, de viver uma nova vida, de ser alguém melhor. Sem pensar duas vezes, Mateus levantou-se, deixou tudo para trás: moedas, pergaminhos e até mesmo sua antiga vida. Ele seguiu Jesus com um sorriso, que ele nem lembrava como era. As pessoas ao redor ficaram chocadas. Como assim Mateus, o cobrador de impostos, estava seguindo Jesus? Mas Jesus via o coração de Mateus. Ele sabia que Mateus queria uma vida nova e que estava disposto a deixar tudo para seguir o Mestre. Foi assim que Mateus, aquele que era considerado desprezado, tornou-se um discípulo de Jesus, alguém que faria parte da história de Deus para sempre. A partir daquele dia, a vida de Mateus mudou completamente. Ele deixou o dinheiro para trás e passou a andar ao lado de Jesus, aprendendo sobre o amor, a compaixão e o perdão. Mateus não era mais um simples coletor de impostos. Ele agora era um seguidor do Filho de Deus. Depois daquele incrível dia em que Jesus chamou Mateus para segui-lo, tudo mudou na vida dele. Antes, Mateus vivia cercado de dinheiro e papéis, mas também de muita tristeza e solidão. Agora, ele fazia parte de um grupo muito especial, os discípulos de Jesus. Mateus estava acostumado com o barulho das moedas caindo na mesa e com o olhar de reprovação das pessoas. Mas agora o som que ele ouvia eram as palavras doces e sábias de Jesus, contando histórias sobre o reino de Deus. Ele se sentia tão feliz. Era como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Logo no início, Mateus percebeu que seguir Jesus não era só andar de um lugar para outro. Significava aprender coisas novas todos os dias. Jesus falava sobre amar as pessoas, perdoar quem nos machuca e ajudar os necessitados. Aquilo mexia com o coração de Mateus, pois ele nunca tinha pensado assim antes. Um dia, Jesus disse que eles iriam jantar na casa de Mateus. Isso mesmo, na casa de um ex-coletor de impostos.
Mateus ficou tão feliz que organizou uma grande refeição e convidou seus amigos, outros cobradores de impostos e pessoas consideradas pecadoras. Era a primeira vez que sua casa estava cheia de alegria verdadeira. Mas nem todo mundo gostou daquela ideia. Alguns líderes religiosos que passavam pela rua olharam para dentro da casa e ficaram indignados. Como assim Jesus está comendo com cobradores de impostos e pecadores? Eles comentavam entre si. Jesus ouviu os murmúrios e, com sua calma e sabedoria, respondeu: os saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus ficou impressionado. Como Jesus podia ser tão bondoso? Ele não rejeitava ninguém, pelo contrário, queria que todos soubessem que Deus os amava, mesmo aqueles que se sentiam desprezados. A partir daquele momento, Mateus entendeu que seguir Jesus não era só caminhar fisicamente ao lado dele, mas também aprender a amar como ele amava. Mateus viu com os próprios olhos Jesus curando cegos, limpando leprosos e trazendo esperança para pessoas que ninguém mais acreditava. E quanto mais Mateus ouvia Jesus falar sobre o reino de Deus, mais seu coração se enchia de paz. Ele aprendeu que Deus não estava apenas em um templo distante, mas perto, bem ali, no sorriso das crianças, na alegria dos que eram curados e na transformação de quem decidia seguir a verdade. Mateus também começou a observar como Jesus tratava seus outros discípulos. Ele sempre tinha tempo para ouvir, ensinar e encorajar. Mesmo quando alguém cometia um erro, Jesus não condenava, mas mostrava um caminho melhor. Ao caminhar com Jesus, Mateus começou a escrever tudo o que via e ouvia. Ele queria guardar aqueles ensinamentos tão preciosos e compartilhar com outras pessoas. Assim, nasceu o desejo de contar ao mundo a vida e os ensinamentos de Jesus. Mateus sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele tinha trocado o peso da culpa e da ganância pela alegria de ser amado e perdoado por Deus. Aquele novo caminho era cheio de aventuras, aprendizados e principalmente, muito amor. E assim, Mateus continuava sua jornada, sempre ao lado de Jesus, aprendendo cada dia mais sobre o reino de Deus e como ser um verdadeiro seguidor. O tempo foi passando e Mateus continuava firme ao lado de Jesus. A cada dia, ele aprendia algo novo e especial. Mateus já não era mais aquele cobrador de impostos, solitário e mal visto. Agora, ele fazia parte de algo muito maior, o grupo dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Certo dia, Jesus chamou seus discípulos para perto e fez algo incrível. Escolheu 12 deles para serem seus apóstolos, ou seja, seus amigos mais próximos e colaboradores especiais. E lá estava Mateus, no meio daqueles homens simples, mas cheios de fé. Imagine só a alegria que ele sentiu. Jesus confiava nele. Mateus sabia que seguir Jesus era uma grande responsabilidade. Ele viu o mestre curando doentes, alimentando multidões e até andando sobre as águas. Mas, acima de tudo, Mateus viu o quanto Jesus amava as pessoas e se importava com cada uma delas. Com o passar do tempo, Mateus percebeu que a missão de Jesus era muito importante e precisava ser registrada para que outras pessoas também conhecessem aquelas palavras maravilhosas. Foi aí que ele decidiu começar a escrever tudo o que via e ouvia. Ele queria que as pessoas soubessem quem era Jesus, mesmo muitos anos depois. Mateus pegava seu pergaminho e sua pena e começava a escrever com cuidado. Ele anotava as histórias que Jesus contava, as parábolas cheias de ensinamento, os milagres impressionantes e as palavras de esperança que tocavam o coração de todos. Cada detalhe era precioso. Mateus tinha um carinho especial em mostrar que Jesus era o Messias prometido. Ele sabia que os judeus, seu próprio povo, aguardavam ansiosamente pelo Salvador, e agora ele podia provar que Jesus era aquele que cumpria as profecias antigas. Uma das histórias que Mateus fez questão de registrar foi o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus ensinou sobre humildade, perdão e o amor ao próximo. Mateus sabia que aquelas palavras precisavam chegar ao coração de muitas pessoas. Outro momento emocionante que Mateus escreveu foi quando Jesus contou a parábola do
filho pródigo, que falava sobre o perdão de um pai que ama seu filho mesmo depois de ele ter errado muito. Era como se Jesus estivesse dizendo que Deus sempre está pronto para nos perdoar e nos receber de volta. Mas o que realmente tocava o coração de Mateus era ver Jesus ensinando sobre o reino de Deus. Ele entendia que o reino não era feito de riquezas e poder, mas de justiça, paz e amor. E isso precisava ser compartilhado com o mundo. Assim, Mateus foi escrevendo o evangelho que levaria seu nome. Ele sabia que aquelas palavras seriam como uma luz para muitas pessoas, mostrando que Jesus veio para salvar todos nós. Depois da morte e ressurreição de Jesus, Mateus continuou firme, anunciando o evangelho e compartilhando tudo o que aprendeu com o Mestre. Sua vida não era mais sobre moedas e cobranças, mas sobre o amor e a transformação que encontrou ao seguir Jesus. E graças ao esforço de Mateus em registrar tudo o que viveu ao lado de Jesus, nós temos o Evangelho de Mateus. Até hoje, suas palavras continuam ensinando e inspirando pessoas ao redor do mundo, mostrando que o amor de Deus é para todos, sem exceção. Mateus não imaginava que sua escolha de seguir Jesus mudaria a história para sempre. Quando decidiu registrar tudo o que viu e ouviu, ele não fazia ideia do impacto que aquelas palavras teriam no mundo. Depois que Jesus voltou para o céu, Mateus continuou sua missão de espalhar o Evangelho. Ele sabia que as palavras e os feitos de Jesus não podiam ser esquecidos. Por isso, com muita dedicação, ele escreveu o Evangelho que hoje conhecemos como o Evangelho de Mateus. O tempo foi passando, e as pessoas que receberam aquele escrito ficaram encantadas. Elas podiam sentir a presença de Jesus através das palavras de Mateus. As histórias sobre o nascimento de Jesus, seus milagres, as parábolas e até o Sermão da Montanha estavam ali, como uma fonte inesgotável de esperança e fé. O Evangelho de Mateus começou a ser lido e compartilhado por muitos seguidores de Jesus. De vila em vila, de cidade em cidade, as pessoas copiavam aquelas palavras com todo o cuidado e espalhavam por onde iam. A mensagem não podia parar. O impacto do Evangelho de Mateus foi tão grande que chegou a terras distantes. Missionários levavam aquelas palavras para novos lugares e cada vez mais pessoas ouviam falar sobre Jesus, o Salvador que veio para nos ensinar sobre o amor e o perdão. Mateus escreveu de uma maneira especial, pensando nos judeus, seu próprio povo, para que eles entendessem que Jesus era o Messias prometido. Ele fazia questão de mostrar como Jesus cumpria todas as profecias do Antigo Testamento, e isso tocava profundamente o coração daqueles que liam. Com o passar dos anos, o Evangelho de Mateus se tornou um dos livros mais importantes da Bíblia. Ele foi traduzido para muitas línguas, atravessou oceanos e chegou a lugares onde Mateus nunca imaginou que suas palavras alcançariam. E sabe o que é mais incrível? Até hoje, milhões de pessoas no mundo inteiro continuam lendo e aprendendo com o Evangelho de Mateus. Crianças, jovens, adultos e idosos encontram nele ensinamentos valiosos sobre como viver uma vida de fé e amor. A história do chamado de Mateus, que começou com um simples siga-me dito por Jesus, agora é contada em igrejas, casas e escolas ao redor do mundo. As palavras que Mateus escreveu não ficaram no passado. Elas continuam ecoando, como uma voz que não se cala, ensinando sobre o amor de Deus e a importância de seguir Jesus. Por meio do Evangelho de Mateus, as pessoas entendem que ninguém está distante demais para ser chamado por Jesus. Assim como Mateus, que um dia estava perdido em seus próprios erros, todos podem encontrar um novo caminho ao seguir o Mestre. Hoje, quando alguém abre a Bíblia e lê o Evangelho de Mateus, está conhecendo a história de alguém que viveu uma transformação incrível, de um coletor de impostos rejeitado para um apóstolo amado e evangelista inspirado. A mensagem que Mateus registrou continua viva, tocando corações e transformando vidas, geração após geração. E assim, a mensagem de Jesus ecoa pelo mundo, atravessando séculos, mudando histórias e enchendo corações de esperança.